ainda em êxtase por tudo que nós vivemos esses últimos dias. Você também está assim aí no seu lugar? Glória a Deus, o Senhor é bom, não é verdade? Nós estamos aí para entrarmos nos últimos 4, pode tirar meu retorno, Tiagão, por favor? Nós estamos aí prontos para entrarmos nos últimos 4 meses do ano. 4 meses do ano. Já pararam para pensar? 4 meses, mas eu tenho muita expectativa que Deus vai realizar grandes coisas em nosso meio, na sua casa, na sua vida, ainda esse ano. Você acredita nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Pode deixar o sem retorno aqui, senão vai dar eco, pode tirar. O retorno, 0. Aqui, ó. Gente, muito obrigado mesmo por toda a participação de vocês na nossa conferência, a todos os voluntários, né? O coração muito grato a vocês, porque vocês fizeram um trabalho sensacional. Então, a todos os voluntários, em todas as equipes, muito obrigado mesmo. Vocês foram sensacionais. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, por cada equipe. Vocês foram mesmo muito usados por Deus para abençoar esta casa. Eu quero, antes de começar a mensagem, eu quero fazer aqui algumas pontuações só. Por quê? Nós sabemos que, obviamente, né, tudo que Deus nos entregou nos últimos dias, na última conferência, nós sabemos que isso não acontece todos os cultos e nem todos os dias. Primeiro porque a nossa estrutura física não aguenta, não é verdade? E segundo porque também nós, como vocês sabem, nós gostamos muito de trabalhar com equilíbrio. O que significa a palavra equilíbrio? Nós gostamos muito de ter uma aplicação clara da palavra, chamando a realidade e a nossa vida ser filtrada pela Bíblia, como também nós damos liberdade ao Espírito para que Ele faça assim como Ele quer em cada um de nós. Então, nós temos que ter esse discernimento. Então, esses primeiros minutinhos aqui, antes de entrar na mensagem, só queria chamar a sua atenção para isso, tá bom? O apóstolo Paulo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, ele faz um alerta à igreja e ele fala assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ele faz um alerta fantástico aqui, né? E é muito interessante que aqui, nessa fala do apóstolo Paulo aos da igreja de Coríntios, nos mostra que os dons não cessaram com Paulo. Pastor, como assim? Por quê? Paulo ele está escrevendo essa carta. Ou seja, ele está escrevendo uma direção para a igreja de Coríntios, para quê? Para que ele pudesse alinhar aquela igreja, uma vez que ele não pôde estar pessoalmente. Então ele escreve: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que sejam ignorantes. O que significa isso? Significa que nós, no que diz respeito ao Espírito, nós temos que receber, mas além disso, respeitar a forma em que o outro recebe. Entende? Nós temos alguns que vão ser mais ali barulhentos, digamos assim. Outros nós vamos ter que vai ficar num cantinho, chorando, às vezes refletindo, mas não quer dizer que ele está sendo menos abençoado ou que ele está recebendo menos do que aquele que faz barulho. Então, qual que é a deixa do apóstolo Paulo aqui? Não sejam ignorantes, ou seja, não falem daquilo que não sabem, né? E quando nós vamos ver Judas, né?
no único capítulo que tem, lá no verso 10, ele é um pouco mais pesado. Ele diz assim: vocês, porém, falam mal do que não sabem, mas com aquilo que vocês naturalmente conhecem, se corrompem como animais irracionais. Olha que forte o termo que Judas usa aqui. Ele fala assim: ei, vocês estão ali apontando para o irmãozinho, ou apontando para a irmãzinha, coisas que você nem sabe, mas vou trazer para a nossa linguagem, tá, gente? Mas você sabe que não pode mentir, e você mente. Entende? Você quer falar mal do irmãozinho ali, ou da irmãzinha ali, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, mas você sabe que tem que fazer nota fiscal na sua empresa e você não faz. Então, não fala mal do que você não sabe, vai praticar primeiro o que você sabe. Olha que interessante isso, né? Isso são princípios valiosíssimos que nós temos na palavra de Deus. Para quê? Para alinhar o nosso coração com o de Jesus, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho plena convicção do que o Espírito de Deus vai fazer em nosso meio. Plena convicção. E por que eu falo isso para vocês? Porque quando nós temos a nossa base, quando nós temos a nossa identidade firmada em Jesus, o que os outros pensam é apenas pensamento deles. Entende? Então, nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor quer fazer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, para que nós tenhamos maturidade, para que nós sejamos maduros na fé, para aquilo que o Senhor está fazendo em nós e vai fazer através de nós. Então, aumente aí a sua expectativa em Deus, abra o seu coração, porque eu tenho muita expectativa do que Ele vai fazer. Quando nós olhamos para Atos 1:8, nós encontramos um princípio aqui que aconteceu conosco na última semana. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês receberão poder. Para quê? Para que vocês sejam as minhas testemunhas. Em Bauru, estou contextualizando para a nossa linguagem, tá, gente? No estado de São Paulo, em todo o Brasil e para as nações. Então, entenda isso. Entenda isso. Nós recebemos ativações, pessoas foram curadas, pessoas foram ativadas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Olha só, mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Sempre quando o Espírito Santo ele vem com uma visitação sobre nós, é para alguma coisa. Nós não podemos limitar Deus num simples momento de final de culto. Nós não podemos limitar o poder de Deus em uma ministração. Então, sempre quando o Espírito Santo ele nos visita de forma manifesta, seja no seu quarto, seja na sua empresa, lá no seu escritório, seja no seu devocional, seja na sua célula, Ele te visita e Ele entrega algo para você para uma finalidade. A grande questão é: qual é essa finalidade? Por que o Senhor te ativou? Por que o Senhor te batizou? Por quê? Porque Ele entregou algo para você. Porque Ele te trouxe aqui esses dias, na verdade, inclusive hoje. Por quê? O que Ele espera de você? O que Ele espera de você? O que Ele espera de nós? Por que Ele foi tão bom conosco? Por que Ele nos surpreendeu desde o primeiro dia até o último? Por quê? Eu fico me fazendo essas perguntas, sabe? Quando voltarem agora as viagens, eu sempre gosto de levar uma ou duas pessoas comigo nas viagens. Para quê? Para que vocês enxerguem a realidade do Evangelho em todo o Brasil e fora do Brasil.
E quando a gente vê uma visitação do Senhor, nós temos que ter um discernimento e uma responsabilidade de saber o porquê Ele nos visitou. E aí eu preciso chamar vocês para a maturidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Talvez não aconteceu com você, mas aconteceu com algumas pessoas e eu já pude ensinar elas. Então eu quero ensinar vocês também para que vocês tenham esse entendimento. Você chega na sua casa no domingo, cheio de Deus, empolgado, cheio de planos, cheio de vontade. E aí você vai dormir. Aí você já acorda na segunda e acorda mal. Fala, nossa, hoje eu estou mal. Hoje eu não estou bem. Entenda isso. Aí você vai receber uma mensagem de um amigo. Você vai receber uma mensagem do seu líder. Você vai receber uma mensagem do seu esposo. Você vai receber uma mensagem da sua esposa. E aí você já vai estar num dia mal, porque você já declarou, já acordou declarando, eu vou ser mal. E quando a gente declara, a gente colhe, certo? Então, se declarou, você vai colher. Nós temos que ter esse discernimento. O poder da vida está aqui. Aí você vai colher. Aí você já vai logo ter um primeiro fight antes do almoço. Entende? Só que você já perdeu um período. Porque Deus depositou algo em você. E você teve contato com pessoas que precisavam experimentar o que está sobre você. Aí você chega no almoço, mas você já está meio encanado já. Já não conseguiu dominar as emoções. Ei, olha que interessante. Depois do seu relacionamento com Deus, sabe com quem você tem que se relacionar intimamente? Você sabe? Com você. Depois de Deus, você tem que se relacionar muito bem com você. Olha como Davi nos ensina: aquieta-te, alma, porque está afligida a minha alma. E ele expõe a alma dele diante de Deus. O que é a nossa alma? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós não nos movemos pelo que nós sentimos. Nós não nos movemos só quando as coisas estão boas. Olha só o ensinamento que nós temos aqui do apóstolo Paulo. Ele ensinando ali a igreja e ele escrevendo não a primeira, mas a segunda carta aos Coríntios, engaiolado. Estava preso. Imagina Paulo, o que é isso? Essa vida, desgraça, estou preso aqui, não tem ninguém vindo me visitar, eu estou aqui escrevendo para ver se pelo menos chega a carta até vocês. Foi isso que ele fez? Não. Por quê? Porque nós não andamos pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos. Isso é fé. Entende? Então, quando nós temos algo de Deus depositado em nós, nós temos que ter uma fé em exercício para que a gente aplique ela. Sabe, outra coisa que às vezes é muito comum acontecer: nossa, estou cansado. Entende, gente? Mais uma vez, sentimento. Nós temos que dormir, nós temos que descansar, não é isso que eu estou falando, mas eu quero que você entenda isso. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Quanto mais você não faz nada, mais você quer continuar não fazendo nada. Isso Bill Hybels ensina. Se você precisa que alguém realize algo importante, nunca peça para alguém que não faça nada. Porque às vezes nós vamos falar assim: eu vou pedir para o Vitão. Não está fazendo nada, Luizinho. Vou pedir para ele. Ele vai continuar não fazendo nada. Claro que eu estou usando um sentido figurado aqui, tá, gente? Mas o Luizinho tem que trabalhar, tem família, tem filho, né? Mas, cara, eu vou pedir para ele porque ele tem responsabilidade. Ele sabe ter maturidade para dominar suas emoções e controlar o seu tempo. Ele vai fazer. Entende? Nós temos que ter esse discernimento, né? E eu preciso que você entenda isso e trazer você para a realidade, né? É muito engraçado porque
dos meus 7 anos de pastoreio, né, 3 anos foram com a empresa. Então veja bem, eu era empresário, minha esposa era arquiteta e paisagista, e nós já cuidávamos de 2.000 pessoas. Então, às vezes, quando eu olhava para uma pessoa assim, a pessoa falou: então, pastor, sabe que não vai dar? Porque eu trabalho. Então eu não faço nada, né? Não faço nada. Entende o que eu estou falando? Nós temos que ter esse discernimento de ação. Todo mundo trabalha, mas aí entra a sua resposta: mas recebereis poder. Pastor, eu pedi tanto, sabe, um dom para orar para as pessoas e que as pessoas sejam curadas. Ótimo. Para quantas pessoas você orou essa semana? Entende? Entende que hoje eu estou chamando vocês para a realidade, porque é sério isso. O evangelho é sério, não é brincadeira o evangelho. Entende? Entende? Pastor, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim: pastor, eu sou profeta. Eu falo: nossa, que legal, né? Fala: então libera uma palavra de Deus para a minha vida. Entende? Ué, Deus não te ativou para você guardar no cofre, mas para você exercer. Pastor, eu sou um evangelista nato. Glória a Deus. Quantas pessoas escutaram do amor de Jesus pela sua boca essa semana? Entende? Nós temos que ter esse discernimento. Por quê? Aí eu quero chamar a sua atenção na forma pela qual a nossa igreja trabalha. Nós damos liberdade para o Espírito, total. Se ele quiser virar o culto agora, de ponta cabeça, eu deixo meu microfone aqui e desço. Mas nós não vamos fazer brincadeira com o que ele está entregando. Entende? Se ele entrega, nós temos que corresponder. Você não pediu? Corresponda. Domine a sua alma, não seja uma pessoa almática. Pastor, como é que eu trato a minha alma? Faz 3 dias na água, dá água para ela 3 dias, só água. Ela vai começar a gritar: eu vou morrer. Fala: morre, desgraça. Por quê? Porque se você não matar ela, ela vai sucumbir o seu espírito. Entende? Mesma coisa a sua carne. A carne é um Deus insaciável. Quanto mais você dá, mais ela quer. Quanto mais você dá para a sua carne, mais ela quer. Então você precisa ter esse discernimento. Corpo, alma e espírito. Quem é que vai te governar? O que você sente? O que sua carne pede? Ou para aquilo que o Espírito de Deus está te direcionando? Entende? Então nós temos que ter esse discernimento. Quantos aqui têm a clareza e a expectativa de que o Espírito de Deus visitou vocês nos últimos dias? Levante uma de suas mãos aí onde você está. Olha só, glória a Deus. Entenda o que eu estou falando. Nós não estamos falando que você não foi visitado. A questão, a pergunta que eu faço para mim mesmo e que você precisa fazer para você é essa: o que eu fiz com o que eu recebi? O que eu fiz? O que eu vou fazer a partir de agora? Esquece a semana também. Olha a alma de novo. Nossa, olha a alma de novo. Nossa, eu não fiz nada essa semana. Ó, vitimização. Olha a alma, coloca ela no lugar dela. Entende? Coloca ela no lugar dela. Eu não fiz nada. Nossa, eu não sou merecedor. A retaliação está tão difícil. Não. Para com isso. Para de se vitimizar. Ação. Você recebeu, você tem convicção disso, você tem fé, exerce ela. Exerce ela. Exerce. O mundo está sedento para ver a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos filhos de Deus aqui nessa casa, sim ou não? Nós temos filhos de Deus aqui nessa casa, sim ou não? Quando o Espírito Santo falar para você fazer algo, faz imediatamente. Porque se você esperar, você não vai fazer. Você não vai fazer. Maturidade para ter o discernimento. Maturidade. Nós temos muitas visitações de Deus em vários lugares, mas às vezes nós
conseguimos enxergar a imaturidade das pessoas com que elas recebem, elas negligenciando a ação. Pode ser por intimidação, o medo te faz. E aí entra o sofisma. Olha a maturidade para que você consiga discernir o que é sofisma. Você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Você se enganou, você não recebeu nada de Deus. Entenda, o sofisma é o que? São as flechas do diabo na sua mente. Só que ele lança essas flechas na primeira pessoa, como se fosse você mesmo achando que está pensando. Entende? E isso nós temos que aprender a dominar. Isso é metanoia. Isso é mudança de mente. Isso é maturidade. Isto é maturidade. Por que eu falo isso para vocês? Cheguei segunda-feira aqui, né? E aí eu quero mostrar para vocês a minha humanidade, para que vocês entendam que eu preciso lidar com isso também, tá? Eu chego aqui, nós sabemos que o nosso som, ele é para 350 pessoas, isso é um fato. Não precisa ser profeta para saber disso. Nós sabemos que as laterais não têm o mesmo ganho de som que a frontal tem. Por quê? Porque nós temos duas line, nós precisamos de 4. Isso nós sabíamos já, certo? Cada line custa 12. Faz a conta comigo. Pastor, é simples, vamos começar o segundo culto. Resolvido o problema, ótimo. Você já veio aqui na hora do almoço? Vem aqui, fica aqui uma meia hora. Pensa num trem que esquenta, forte. Pastor, é simples, vamos colocar 6 máquinas de ar. Vai ficar aí com as 9, que é o que precisa. Beleza, põe aí mais 4 cada máquina, com 12, faz as contas. Entenda o que eu estou falando para você. Quando nós, mas aí começa a pensar, nossa, e agora? E as crianças lá em cima apertadas, tem que acabar aqui, falta mais 7. Só que aí os adolescentes já estão entenda o que eu estou falando para vocês. Se nós não dominarmos a nossa mente, se nós não dominarmos as nossas emoções, a gente já entra em paranoia, aí já começa a falar, ó céus, ó terra, ó vida difícil, entende? Se Deus está fazendo, Ele vai concluir. Entenda isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é quando nós colocamos o nosso espírito para governar. Pastor, mas não existe exatamente aí que a fé entra em ação. A fé é o quê? É a certeza do quê? Vamos ver se tem gente que lê a Bíblia aí. A fé é a certeza do quê? Das coisas que nós esperamos, mas que não existem, que nós não vemos. Isso é fé. Isso é fé. Então nós temos que ter esse discernimento. Muitas vezes, para você resolver um problema que você está enfrentando, vou dar um exemplo. Vamos supor que o Xande está brigado com a Júlia. Só um exemplo, tá? Não adianta ele chegar e ficar lá no quarto dele. Oh, Espírito Santo de Deus, venha com mais força sobre a minha vida. Batiza a minha esposa, ela precisa tanto do Senhor. Não, entenda que eu estou falando de maturidade. Júlia, vem cá, senta aqui. Vamos acertar o nosso problema? Isso está errado. Perdão. Se foi ela que errou, eu perdoo você. Vamos resolver esse problema? Ok? Entende o que é maturidade? Maturidade é a gente ser prático para resolver as coisas e não perder tempo com as coisas que estão mordendo pelas beiradas, seja no seu trabalho. Pastor, teve um rapaz que chegou essa semana e falou, pastor, meu trabalho, não sei, é uma loucura, eu não aguento mais trabalhar naquele lugar. Eu falei, cara, pede a conta. Não, entenda isso. Você não está contente, pede a conta. Mas aí eu vou fazer o quê? Aí você vai procurar um trabalho depois. Entenda, não tem que ser espiritual para algumas coisas, gente. Ai, meu chefe está me perseguindo, pede a conta. Ou vocês acham que no mercado de trabalho as pessoas vão chegar para você e perguntar como está a sua família? Não vão. Eles não têm a mentalidade que nós temos, gente.
Eles não vão se importar com você como um cristão. Eles vão olhar você como uma peça. Pastor, mas então eles olham para mim como uma peça que gera lucro para a empresa? Com certeza. Se você está numa empresa que visa um faturamento, com certeza é isso. Quem já trabalhou numa financeira ou quem trabalhou num banco sabe do que eu estou falando. Entende o que eu estou falando para vocês? Então nós temos que ter esse discernimento, suportar pressão. Isso se chama resiliência. E quando nós não temos isso, o que nós recebemos no Espírito, a nossa alma abafa. A nossa alma abafa. Entenda como que é. Pastor, eu preciso beber. Olha só, sentimento, vontade, desejo. A gente tem que entender o fim das coisas. Não só o que nós sentimos, entende? E aí, pornografia, é a última vez. Ninguém vai ficar sabendo. Depois você apaga o histórico, fica tranquilo. Vontade, desejo, prazer. Cigarro. Olha só, eu preciso. Olha aqui a mão da pessoa. Eu preciso. Entenda? Alma, carne, espírito. A minha vontade essa noite é que vocês entendam como o seu corpo funciona, para que você aprenda a dominar ele. Entende? Nós temos muito para fazer, muito. E eu tenho uma boa notícia para vocês: o Senhor quer fazer, Ele já nos deu um sinal disso, mas nós temos que dominar as nossas emoções, nós temos que dominar a nossa carne. Nós temos, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Vou dar um exemplo para vocês básico. Antes de você fazer, pergunte. Ligue para alguém, viu? Estou pensando em fazer isso. Eu não estou em condição de resolver, me ajuda. Entenda isso. Entenda isso. Pergunte, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda. O Espírito Santo de Deus, Ele quer usar você. Você é importante para Ele. Ele olha para você como uma pessoa. Mas nós precisamos ter esse discernimento. Tem coisa, gente, que não é espiritual. Não é espiritual. Derruba o microfone. Puxa, meu Deus, olha a retaliação aí. Não, gente, para com isso. Não faz isso. Se te ensinaram assim, está errado. Nós temos as coisas naturais e elas são resolvidas naturalmente. Entende? Nós temos as coisas espirituais, elas são resolvidas espiritualmente, mas nós temos que ter esse discernimento. Pergunte, mas pergunte para quem tem êxito naquela área. Peça ajuda para quem tem êxito naquela área, né? Atendi um casal, pastor, nós ganhamos X, olha isso. Não foi aqui não, tá? Você foi em Marília. Nós ganhamos X, eu vou falar para vocês só o valor o faturamento dos dois juntos, das duas empresas com a profissão dele. Eles ganhavam em média 80 mil reais por mês. Pastor, cara, eu estou com ordem de cobrança do banco, atrasei a parcela da casa, cara, atrasei meu carro, tem que pagar o IPVA. Eu somei, eu falei, cara, eu vou te ajudar. Seu problema não é espiritual não, é gestão, tá? Isso é gestão, tá? Ele já falando que o diabo estava querendo tomar tudo dele. Falei, não está querendo tomar. Aí, falei, trouxe lá os IPVAs, né, das 4 motos, 5 carros. Sei que eram 3 parcelas de 38 mil reais, só de IPVA. Sem contar parcela, seguro, casa e outros. Ele falou, pastor, mas como é que eu resolvo isso? Falei, cara, primeira coisa, devolve o que é do banco. Primeira coisa, devolve o que é do banco. É mais do banco do que seu. Olha o que eu falo mais uma vez, das emoções, do orgulho, do ego. Pastor, mas, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou vender os meus carros, as minhas motos, vou para uma casa mais barata? Falei, cara, se você quiser,
O caminho é esse: devolve o que é do banco. Não é seu isso. Não é seu, não é. Coisas naturais se resolvem de forma natural. Não adianta orar. Aí tem que resolver. Você ganha 80, gasta 100, tem 20 que está sobrando, está errado. Aí você vai pedir ajuda, mas peça para alguém que tem êxito. Entende? Senão você vai perguntar para alguém que não tem nada, que também tem a dificuldade na mesma área, o que vai acontecer? Problema na certa. Pergunta para quem sabe fazer gestão. Entende? Está com um problema no casamento? Pergunta para quem tem um casamento bem sucedido. Está com um problema nas suas emoções? Procure para quem já conseguiu ser curado das emoções, ou para quem já conseguiu ser curado das emoções. Entenda isso, isso é muito sério. Isso é tão espiritual quanto orar em línguas. Isso é tão espiritual quanto profetizar. Isso é tão espiritual quanto orar para alguém ser curado. Nós temos que ter esse discernimento. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não sejam ignorantes. O que significa isso, pastor? Significa que não é porque você recebeu um dom que seu casamento vai ficar bom. Tem que resolver o casamento. Entende? Não liberou perdão, não adianta curar. Seja curado primeiro. Uma pessoa arrogante é uma pessoa medrosa, mal resolvida. Uma pessoa que tem insegurança, e isso é o escudo dela. Quando você vê alguém arrogante, pode saber, essa pessoa tem crise de identidade. Quem é bem resolvido não precisa destratar os outros para se sentir bem. Entende? Amém? Amém? Você pode ser educado com alguém, e você não vai ser menos espiritual por isso. Estava hoje com uma meninada. Uma vez eu já falei isso para vocês aqui, né? Que nós começamos a evangelizar alguns pontos de prostituição na cidade, lá em Marília. Primeira coisa que uma das garotas de programa perguntaram, nós estávamos em um grupo, é claro, nós nunca vamos sozinhos, né? Ela perguntou assim: viu, mas e se eu entrar na igreja? Eles vão me receber bem? Eu vou ser bem recebida? Entende? Gente, você cumprimentar bem uma pessoa, independente do pecado dela, trate bem ela, seja educado, ame a pessoa. Entende? Nós temos que ter esse discernimento, nós temos que ter esse cuidado. Quantos aqui tem uma casa própria? Levanta as mãos aí, olha só. Quantas pessoas nós temos que tem casa aqui? Olha só, uma vez nós tínhamos uma situação de um rapaz, eu cheguei, olha isso, nós chegamos na casa dele, né, eu gosto de chegar um pouquinho cedo, né, quando tem célula, e ele estava enrolando o tapete. Guarda o quadro, tira o vaso. Aí eu falei: cara, isso aqui que aconteceu, né? Não, porque vai ter célula aí. Aí eu falei: eu não entendi. Não é que o pessoal chega aí, não limpa o pé, vai saber onde eles pisaram, não sei o quê. Eu falei: não, ok, é um direito seu, mas assim, tem a motivação está errada, cara. As pessoas são mais importantes que as coisas. É mais importante. É mais importante. Entende? Abra sua casa para uma célula, para um grupo de família. Abra. Entende? Ame as pessoas. Entenda isso. Eu quero que vocês entendam o valor das coisas. Eu quero que vocês tenham esse discernimento, sabe? Ame as pessoas. Jesus, ele não foi para a cruz falando em línguas, ele não foi profetizando, ele foi amando e liberando perdão, tomando pancada. Ah, mas Jesus estava na carne ali, Luizinho, vou te falar uma coisa, viu? Não, gente, ele estava sendo espiritual ali. Entende o que eu estou falando para vocês?
Pastor, eu não consigo ainda fluir em tal dom. Glória a Deus, uma hora, se for da vontade do Espírito, você vai chegar lá. Mas amar você pode hoje, porque é uma decisão. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Receba bem as pessoas. Cuide das pessoas. Carro. Não, pelo amor de Deus, o pé está sujo. Tira o tênis. Gente, se não fosse trágico, seria cômico, não é verdade? Ame as pessoas. Ensine. Projete. Cuide. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo, não era? Foi o primeiro mártir ali, certo ou errado? Certo? Ele entregava a cesta. Ele assistia de perto as viúvas. E antes dele ser apedrejado, o céu foi aberto. E ele viu o Filho de Deus assentado no alto e sublime trono. Olha que espiritual que ele era. Não, pastor, ali não. Ele era espiritual sim. Ele era espiritual sim. Tenha esse discernimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Para nós caminharmos para o fim. Lucas 10, verso 2. A palavra de Deus, ela diz assim: Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande os trabalhadores. Sabe, já é sabido por todos que a nossa situação ideológica, ela não vai melhorar. Talvez nós vamos conseguir segurar mais um pouco. A questão do aborto ser apoiado no Brasil é uma questão de tempo. Nós vamos conseguir segurar mais um pouco, porque a nossa base conservadora é forte. Mas até quando? Não sei. Mas a igreja precisa estar preparada para essa seara. São coisas que vão acontecer paralela. Não vai acontecer uma depois da outra. Até quando nós vamos ter liberdade para falarmos abertamente de cima de um púlpito sobre tudo? Eu não sei. Tem alguns colegas que já estão sendo censurados aqui no Brasil. Mas recebereis poder para serem minhas testemunhas. É para a grande colheita o nosso tempo. A hora é agora. Sabe, para finalizar, perguntei se vocês tinham casa, né? Conversei com um jovem. Esse jovem chegou um dia no final do culto, eu acabei de pregar, e ele falou assim: pastor, com muita timidez, o senhor pode me dar R$10? Eu te devolvo. Aí eu falei: claro que eu posso. Posso saber o porquê? Pastor, é que tem 4 amigos que moram bem longe daqui. Então, eles vêm a pé, porque ainda é à tarde. Eles saem 18h20 da casa deles para chegar aqui na igreja às 8h. Isso lá em Marília. E aí, a minha mãe, todo sábado, ela me dá R$10 para eu tomar um lanche depois do culto com os meus amigos. A época que a passagem de ônibus era R$2. Faz tempo. Só que hoje, pastor, minha mãe não tinha R$10. E os meus amigos não têm como ir embora. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim: cara, faz quanto tempo que você faz isso? Gente, eu estou falando de um jovem. Comeu um cachorro quente, comeu um hambúrguer. Ele só ganhava R$10. Uma casa humilde, um casebre de madeira. Eu já fui várias vezes na casa dele. Ia para a igreja de bicicleta. E aí ele olhou e falou: pastor, faz um tempo já, mas não tem problema. Eu falei: cara,
a sua atitude ensinou muito mais que a minha pregação. Chamei um discípulo, falei, cara, pega essas pessoas aí, leva elas para lanchar e leva essas crianças embora. 13 anos, 14 anos. Chamei ele, falei assim, cara, hoje eu vou te levar num lugar. E aí eu levei ele num restaurante caro. E falei, cara, você pode escolher o que você quiser. Pastor, mas não precisa. Eu falei, cara, é minha obrigação. Por ter um líder tão precioso como você. E talvez nunca ter te notado. Talvez nunca ter te notado. Claro que eu poderia usar desculpas, não tem como, eu tenho 500 líderes, eu tinha mais líderes para cuidar do que tem de pessoas aqui. Eu podia usar esse argumento, Éder, mas era minha obrigação saber que ele estava sendo mais espiritual que muita gente, na simplicidade dele, vindo de bicicleta para o culto, e dando os 10 reais do lanche, para pagar a passagem, para os amigos voltarem para casa. E aquele menino me ensinou tanto, e Deus começou a abençoar tanto ele. Mas veja, ele tinha amor. Ele era cheio de traumas. Tinha que dominar a alma dele todo dia, porque o pai tinha saído de casa, cresceu sem pai, só com a mãe. A mãe trabalhava o dia inteiro. Ele era o irmão mais velho, tinha que cuidar da casa. Não conseguia comprar livro, não conseguia pagar curso, não conseguia fazer nada. Mas Jesus pegou ele. Na simplicidade dele, no amor dele, ele era mais espiritual do que a gente que estava aqui pregando. Era mais espiritual do que a gente. Por que eu estou falando isso para vocês? A seara é grande. É muito grande. Isso porque eu estou falando só da nossa cidade. Só da nossa cidade. Não estamos considerando extensões, cidades da circunvizinhança, países. Não, só aqui. Eu sei que aquelas cenas são fortes, das mães jogando os filhos no Afeganistão, eu sei que são fortes. Mas aqui em Bauru tem crianças abandonadas. E talvez porque você não viu a foto ou não procurou saber, você não fez nada para resolver isso. Tem mulheres que apanham aqui em Bauru, mas talvez porque não saiu na internet, não saiu no jornal. Ah, é só no Afeganistão. Não. Aqui em Bauru. Mulheres são abusadas e censuradas aqui em Bauru. Entende? Aqui. O que nós vamos fazer? O louvor pode subir. Entenda que hoje o Espírito Santo não vai derramar nada. Já derramou o que tinha que derramar. Agora é a sua resposta para ele. Quando o Espírito se move, ele espera uma resposta do homem. Ah, pastor, mas hoje, poxa, eu não senti nenhum arrepio. Que bom. Para você refletir. Essas pessoas também não sentem arrepio. Pastor, mas eu não vou conseguir nem dar uma rajada hoje. Dá uma rajada aí. Vai mudar alguma coisa? Entenda o que eu estou falando. Que, irmãos, acerca dos dons espirituais, não sejam ignorantes. Mas nós não podemos resumir o evangelho nisso. Entende? Pastor, mas é exatamente isso, para trazer você para o equilíbrio. Não é só mover.
não é só experiência, é ação, é exercício de humanidade, é compaixão. Pode perceber como nós somos movidos por impulso. Pastor, nós não vamos mais fazer campanha de alimento? Não, a campanha nós abrimos, mas nós nunca encerramos ela. Nós nunca encerramos ela. Nunca encerramos. Todos os meses nós damos alimento para as pessoas. Todos os meses nós entregamos cestas. Todos os meses nós entregamos leite. Todos os meses. Todos os meses. Todos os meses. Humanidade. Compaixão. Compaixão. Eu acredito que o Espírito Santo está esperando uma resposta da nossa igreja, porque o que Ele derramou em vocês foi muito. E eu posso afirmar para vocês, eu já rodei, gente. Já rodei muito. Já visitei mais de 600 igrejas nos últimos 10 anos. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Mas o Espírito Santo está esperando uma resposta nossa. Entenda. Hoje não tem apelo, a resposta é sua. Entende? É a sua resposta. É a sua resposta. Ah, pastor, mas hoje não vai ter nada. Hoje está tendo muito. Muito sério. Muito sério. Muito sério, gente. Maturidade. Maturidade. Maturidade, alinhamento. Alinhamento, seriedade. Seriedade. Uma igreja vibrante, relevante, uma igreja viva. Uma igreja que responde às necessidades de uma cidade, porque o Espírito entrega o seu governo. Gostaria de pedir para você refletir na sua base cristã nesse momento, para você refletir no seu senso,